E aí, essa aqui é uma parte da gravação dos 3 módulos que eu vou estar passando para o pessoal. E o módulo prata, que é o módulo 1, para pessoas que estão sem recurso financeiro, pessoas que estão desanimadas, pessoas que, através de um passo a passo, eu vou estar passando como que você pode estar fazendo para começar, semelhante mais ou menos do que eu comecei em 2003. Em 2003 eu estava sem dinheiro, sem conhecimento, sem visão de futuro e precisando trabalhar. Precisando trabalhar e não tinha uma noção do que eu ia fazer. E a história começa em 2003, quando eu saí de casa com 10 centavos para ir da minha casa de aluguel até a padaria comprar pão. Só que eu estava só com 10 centavos para alimentar eu, a esposa, 2 filhos. E esses 10 centavos na época só dava para comprar um pãozinho. Então saí da minha casa de aluguel na rua Jamaica, fui até a japonesa que tinha uma mercearia lá, que ela vendia pão lá. Fui até lá conversando com Jeová Deus. Que se eu tivesse saído da Ford, a decisão de ter saído da Ford não afetasse os meus filhos, não afetasse, não deixasse, privasse eles de ter o pão de cada dia, de ter o seu alimento, de ter a provisão do dia a dia. E subi até a padaria, em lágrimas, conversando com Deus. Quando eu voltei, cheguei em casa com um pãozinho só, porque é o que o dinheiro dava para comprar, né? Tinha uma casa que eu pagava aluguel. Cheguei lá, imediatamente o telefone tocou. Uma coisa sobrenatural, no sentido de que fora do normal eu chegar e de repente tocar o telefone, meu primeiro instrutor da Bíblia me falar. Eu falo sobrenatural por causa disso, porque não é uma coisa natural. Foi depois de conversar com Deus, voltar, o telefone tocou. O meu primeiro instrutor da Bíblia chegou para mim e falou: Ricardo, por telefone, tem um amigo que está montando uma equipe de vendas e ele precisa de 4 vendedores. Eu lembrei que você está trabalhando com vendas. Posso pôr seu nome? Posso dar teu nome para ele? Isso depois de eu ter subido para a padaria e voltar com 10 centavos, conversando com Deus que não deixasse faltar a provisão com meus filhos. Imediatamente o telefone tocou e me acontece isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você está passando alguma carência, se você está passando alguma limitação, problemas, saiba que esse vídeo chegou até você, não foi à toa. Não foi à toa. Né? Assim como o telefone para mim tocou e o meu primeiro instrutor da Bíblia me mostrou uma saída, me mostrou alguém que ia apresentar para mim uma saída da situação que eu estava, apenas com um pãozinho para alimentar minha família, e que eu posso afirmar que não faltou pão, entendeu? Depois daí teve mais coisas que foram clareando, melhorando, e foi começando as coisas se encaixar nos eixos, igual meu pai sempre falava, né? Que as coisas quando saem do eixo não andam, e quando você encaixa as coisas no eixo, as coisas começam a andar. A partir dali, esse amigo dele me ligou, falou que era para vender motores de portões para serralheiros. Na época que eu comecei, eu não comecei com a JR Portões. Eu vendia motores para serralheiros, ou seja, eu pegava motores dessa empresa, né, que ele era gerente de vendas lá e me colocou como um dos vendedores. Comissão mais combustível e um fixo pequeno, fixo baixo, comissão e combustível para ir para a Zona Norte visitar serralheiros e vender motores para o serralheiro instalar, não eu. Eu era só o vendedor que ganhava um fixo e comissão. Então comecei, primeiro mês vendi para os serralheiros 30 motores, no segundo mês foi 90 motores, no terceiro mês, não, foi 30, 45 e 90 motores. Estava cada vez crescendo as vendas. O dono da empresa lá não podia comprar de outra marca, ele começou a comprar de outra marca e levou um bloqueio. A empresa que fornecia com exclusividade para ele, que ele tinha assinado exclusividade, cortou o fornecimento dele. Quando cortou o fornecimento dele, que era exclusivo, ele começou a quebrar.
Aí ele começou a apenas vender e se esvaziar o estoque que ele tinha. E nisso, o gerente de vendas que me colocou me avisou: Ricardo, está acontecendo isso, isso e isso. Pula fora, visualiza alguma coisa para sair. Aí novamente, outro desafio. Só que as coisas ruins que acontecem na vida da gente, ela pode ter um significado bom ou pode ter um significado ruim. Depende do ponto de vista que você for. Aí eu aprendi que toda coisa ruim que nos acontece sempre tem uma boa direção se você olhar direito o que está acontecendo. Porque são a partir das dificuldades que você começa a olhar para frente e achar outras saídas. E nesse caso, o fornecimento foi cortado dele, começou a vender o que tinha em estoque. A ideia dele era apenas esvaziar o estoque para que ele fechasse as portas, porque ele tinha investido bastante e conforme a empresa cortou o fornecimento dele, ele acabou quebrando mesmo. A partir daí, eu estava em uma das serralherias. E por que eu tenho que contar essa história para você? Porque se você quer começar a sua pequena empresa, você tem que ter um espelhamento, você tem que ter uma ideia, uma visão de alguém que passou apuro que você está passando, contar como que eu desenrolei essa situação, e aí você vai começar a colocar um paralelo com o que você está passando, com o que você pode projetar na sua vida, com o que você pode fazer na sua vida. Então, nessa situação aí, a empresa estava quebrando, ou seja, eu ia parar de trabalhar novamente, o que seria um problema, acabou sendo a minha solução, acabou sendo o início da JR Portões. Então, o fornecimento foi cortado para aquela empresa, eu fui vendendo o restante dos motores que tinha, e em um dos serralheiros que eu visitava, era uma serralheria muito boa, sede própria, né? O cara com o bem estruturado. E ele estava lotado de serviço. Quando ele estava lotado de serviço, apareceu um dos clientes dele que ele tinha feito um portão e não tinha instalado o motor, porque o dono da casa não tinha dinheiro para pôr o motor na época. Alguns meses depois que ele apareceu lá, eu estava lá, ele chegou para o serralheiro e falou: Fulano, eu preciso agora colocar o motor no meu portão, daquele portão que você havia fabricado para mim. Que dia que você pode ir lá? E esse serralheiro estava cheio de serviço, lotado de serviço. Ele falou: não dá, tô cheio de serviço, não posso parar o serviço para poder colocar o motor, porque vai me atrapalhar nisso, naquilo. E ele não podia mesmo, estava lotado de serviço de fabricação de portão, o que dá mais lucro para ele. Se ele para colocar um motor, para ele ia atrapalhar ele. E o cliente dele que ele fez o portão insistindo, ele falou, olhou para trás assim e falou: olha o Ricardo aí, foi ele que me colocou, ele que me vende esses motores, fala com ele que ele coloca. Aí o cliente dele olhou para mim, falou: você coloca? Eu falei: tá, qual que é a sua rua, qual que é o número, no sábado eu tô lá. E na época eu não tinha instalado nenhum motor até então, mas eu vi uma oportunidade, na hora que ele falou, anotei o número ali. E por que eu fiz isso? Meu pai uma vez me contou uma história do meu tio. Meu tio, carinhosamente a gente chamava ele tio Miúdo, falecido. Carinhosamente a gente chamava de tio Miúdo, mas era seu Martins, o nome que ele mais gostava de ser chamado, vou chamar assim. Então, meu pai contou a história desse meu tio, que quando eles vieram para São Paulo, eles estavam naquele perrengue, né? Perrengue mesmo que eu quero dizer, sem dinheiro, meu tio procurando emprego, procurando se virar. E apareceu, meu pai contou, meu pai também é falecido em 2020, meu pai havia me contado que quando apareceu uma oportunidade para o meu tio, era uma oportunidade para trabalhar de motorista. E naquele tempo lá, carro era coisa escassa, né? Na época que meu pai estava com seus 25, 27 anos de idade, né? Meu pai é nascido em, foi nascido em 1927. Em 1927 ele morreu com 93 anos em 2020. Na época que ele tinha 20 e poucos anos, carro era coisa escassa. Então, as pessoas não sabiam dirigir. Mas o que eu quero dizer com isso? Apareceu uma oportunidade para o meu tio trabalhar de motorista. Quando meu pai contou assim, falou, uma pessoa que ofereceu emprego para o meu tio, você sabe dirigir? Sei, sei.
né, falou, eu sabe dirigir? Sei. Ele não sabia dirigir, mas ele queria a vaga. Então ele pegou e correu. Falou para a pessoa que sabia, né? Porque queria o emprego, queria trabalhar de motorista, né? Um trabalho. E aí ele pegou um final de semana, achou uma pessoa para ensinar ele a dirigir, embreagem e tal, tal, tal. E sei que em um final de semana ele aprendeu a dirigir e começou a trabalhar como motorista, meu pai contou. E quando eu peguei esse cliente aí do serralheiro, pegou e falou para mim, você coloca o motor? Eu falei, coloco. Qual que é o seu endereço? Qual que é? No sábado eu tô aí. E aconteceu assim, ó. No sábado eu arranjei um serralheiro que estava fraco de serviço, sem serviço, porque eu visitava vários serralheiros. E eu peguei um serralheiro que estava fraco de serviço, falei para ele, ó, fulano, vamos lá colocar o motor nessa pessoa, o motor do portão dela, e a gente racha o lucro, né? Fica metade para mim, metade para você, eu vou com o meu carro, que eu estava com o carro emprestado do meu pai na época, eu vou com o meu carro, você só pega as suas ferramentas, coloca no carro e a gente vai lá. Quando eu estava colocando o motor nesse primeiro cliente aí, que eu nem sabia instalar, quem ia instalar era o serralheiro, meu telefone tocou, de novo, uma coisa fora do comum. Tocou, era minha mãe falando, Nenê, ela me chama de Nenê, Nenê, o Miltinho tá aqui, seu primo, Miltinho tá aqui, e ele vai no Parque das Nações Santo André comprar motor para portão para colocar na casa dele. E eu falei que você está trabalhando com motor de portão. Falei, deixa eu conversar com o Miltinho. Peguei o telefone, conversei com o Miltinho, falei, ó, saindo daqui, eu já vou na tua casa. Terminando aqui, eu tinha motor guardado em casa, porque eu catava da empresa e ia distribuindo os motores lá na Zona Norte. Passei na minha casa, peguei mais um motor, fui na casa do Miltinho, isso em 2003, né, quando eu estava praticamente saindo da empresa de venda de motores e estava começando, iniciando a JR Portões desse modo, onde eu vendia motores e comecei a falar para aquele cliente do meu serralheiro lá que eu vendia motor para ele, falei que ia lá instalar. Então o serralheiro instalou o motor na casa dessa pessoa, saindo da casa dele, já fui para a casa do meu primo, Miltinho. Aí fomos lá, instalamos o motor do Miltinho e o motor do outro cliente. Aí o lucro que seria metade para mim, metade para ele, ficou dois motores instalados, ou seja, o que eu iria ganhar e dividir com ele, eu ganhei inteiro. Eu falei, caraca, se eu pegar, vender 10, 12 motores, vai dar mais do que eu estou ganhando como vendedor. Aí o que eu fiz? Comecei a pegar os folhetos, os blocos de folhetos que eu. Inclusive tem um aqui, mas é da JR Portões, né? Na época eu não tinha. Esse aqui é da JR Portões, um dos folhetos baratos que eu fiz, que tem até duas cores, igual aquelas pizzarias. É uma das partes da história da JR Portões aqui. Mas aí eu peguei os folhetos que eu entregava para os serralheiros, que era daquela empresa lá, e comecei a guardar na minha casa. Na época aquele folheto não tinha o espaço ali onde tem o telefone, o serralheiro colocar o carimbo dele com o telefone dele. Então fui guardando, depois fiz um carimbo, eu e minha esposa bolamos, falou, mas que carimbo, que nome que a gente vai dar, né? Para eu fazer as propagandas e eu mesmo instalar. Aí eu sou Ricardo Martins Júnior, ficou JR Portões Automáticos, eu e minha esposa. Então vamos fazer assim. Aí fizemos um carimbo escrito isso e no campo, no espaço onde estava em branco ali o nome e telefone da empresa, a gente batia o carimbo. Aí pegava meu filho, estava com 6 anos, o Ricardinho, em 2003, a Jéssica estava com 8, ele sentava na mesa e ficava todo divertido ali, carimbando, né, o carimbo da JR Portões com o telefone, e eu pegava esses folhetos, saía de porta em porta, colocando na caixinha dos correios e tentando às vezes falar com as pessoas que entregar pessoalmente. E a partir do momento que eu fiz isso, é como se estivesse plantando sementes para depois colher, para depois colher. Então, tinha rua que às vezes eu estava colocando na caixinha do correio, chegava no final da rua, aquelas avenidas um pouquinho grandes, aconteceu de antes de eu chegar no final da rua já ter gente me ligando. Ó, meu portão tá quebrado assim, 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 você arruma? Eu falei, arrumo. E aí comecei a história em 2003 da JR Portões assim. Então, por que eu estou contando isso? Porque
de uma situação que era aflitiva, de eu ter apenas 10 centavos para comprar pão para os meus filhos, pagando aluguel e passando uma situação tão difícil, começou a ter uma trajetória, começou a ter um caminho, começou a ter uma direção na minha vida. Isso há quase 21 anos atrás, quando eu iniciei a JR Portões, foi assim. E toda dificuldade que você passar vai ser para te ensinar algo. Toda dificuldade que você que está escutando isso daí e está se conectando, fala, poxa, estou gostando de ver a história. Significa que de repente você pode fazer isso, de repente você pode fazer isso no mesmo ramo que eu faço, ou você pode usar essa visão para você trabalhar com o que você já gosta, com o que você já faz. Mas dos dois jeitos, você tem que ter uma visão de futuro de que inevitavelmente, se você não quer trabalhar de empregado, você tem que empreender, você tem que trabalhar por conta, você tem que inventar um modo de servir pessoas, servindo pessoas, seja cortando cabelo, vendendo alimento, vendendo bala, vendendo, sabe, qualquer coisa vai te fornecer um bom rendimento a partir do momento que você vender. Ah, Ricardo, mas eu não gosto de vendas. Meu, você vende o seu serviço. Só que você não sabe, você vende a sua hora para a empresa que você manda um currículo. Então, se você vende a sua hora, você é vendedor. Só que você está sendo um péssimo vendedor. Está vendendo a sua hora, está vendendo a sua hora, é a sua vida, é o tempo de vida que você tem quando você vende a hora para uma empresa. E se for para vender a sua hora por um valor muito baixo, compensa você se esforçar e usar essa hora de serviço para você mesmo trabalhar para você mesmo, para você estar empreendendo. Agora, por que é tão difícil para vocês? Porque você não sabe o como que eu vou fazer, como que eu vou desenrolar. As ideias, elas, você não tem esse conhecimento ainda das ideias de como fazer. E o como eu vou estar passando. Se você está gostando do que está escutando, começa a seguir mais no YouTube, no Instagram. O como eu vou estar dando ilustrações de como foi aparecendo para mim, como foi aparecendo novas ideias para mim, como que eu consegui estar remanejando a minha história para empreender, como que eu remanejei a minha mentalidade para empreender, porque enquanto você não mexer na sua mentalidade, no seu paradigma é aquele modo de sempre fazer do mesmo jeito, isso é um paradigma. A pessoa que trabalha só mandando currículo, na mente dela, ela perdeu o emprego, tem que mandar currículo de novo. Isso é um paradigma que você acredita que somente mandando currículo que você vai resolver o seu problema. Não é só mandando currículo, gente. A partir do momento que você está numa situação onde não está tendo trabalho ou um trabalho que você não está satisfeito porque vai ganhar muito pouco, você tem como empreender. Então, agora o como é que você não sabe. E o como vai ser mostrado para você. Eu vou estar passando mais vídeos, vou estar passando mais essas histórias. Agora, vai ser inevitável. Você quer saber o como, você tem que se conectar com a ideia e entender que eu não vou conseguir passar o como para vocês num vídeo de 3 minutos, igual um TikTok que a pessoa vai lá, quer saber como fazer isso, quer em 5 minutos saber como resolver, como fazer, como aprender algo novo. Não dá. Precisa-se de pelo menos, sabe, meia hora, uma hora, você tem que saber uma história da essência de como fazer. E isso vai ser inevitável. Agora, como que eu vou estar ensinando? Eu realmente tem pessoas que pegam aqueles monte de livros, monte de métodos e eu penso o seguinte: eu aprendi muito na prática, muito na pergunta para algumas pessoas, técnicos de portão na época, técnicos dos fornecedores meus. Eu perguntava, anotava tudo, porque a gente aprendendo a primeira vez a gente vai esquecer, é certeza. Então anotando e depois colocando em prática. Então o que eu vou estar passando para vocês é o como,
E a partir do momento que tem os 3 blocos, os 3 módulos que eu vou estar gravando, eu vou estar me esforçando em fazer o primeiro, segundo e terceiro módulo. No terceiro módulo eu já quero fazer com que você entre em ação, porque senão vai ficar só na teoria. Só na teoria você não ganha dinheiro, só na teoria você não resolve os seus problemas. Então, no módulo 1, eu estou contando aqui as histórias de como foi o início da JR Portões. Por exemplo, iniciei assim, comecei a instalar a primeira máquina com o serralheiro, segunda máquina instalei com o serralheiro lá na casa do Miltinho, terceira máquina foi na rua Tanganica, até lembro, né, na casa do Antônio Bandeira, né, um amigo nosso conhecido. Ele ficou sabendo que eu trabalhava com portão na época, estava começando, em 2003, aí coloquei o terceiro motor na casa do Antônio Bandeira. Esse terceiro motor ainda foi um outro serralheiro de Mauá que eu entrei em contato e fui lá colocar o motor na casa do Antônio Bandeira. Do terceiro motor em diante, aí eu mesmo já comecei com o pequeno lucro que eu tive desses 3 motores. Aí eu comprei uma máquina de solda, comprei uma lixadeira, porque eu não tinha ferramenta para fazer. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha ferramenta, só tinha o carro do meu pai emprestado. Então, com o lucro dos 3 motores, eu corri, comprei lixadeira, eu já tinha a visão que era isso que eu ia fazer. Era isso que eu queria. Porque a partir do momento que eu vendi um motor, ó, só para você ter uma ideia, em valores. Na época, um motor que eu coloquei lá era motor Garen, eu vendia por R$ 450. Eu pagava, vendia por 450, na época eu pagava R$ 200 em cada motor. Ficava R$ 250. Então ficou metade para mim e metade para o serralheiro. Ou seja, 125, 125. 2 motores na época, isso há 20 anos atrás, dava 2 motores, deu 250. Eu falei, caramba, e se eu vender 10, 15 motores? Se 2 dá 250, 10 motores já vai dar, né, praticamente 2,5 pau. Ah, eu comecei, puxa vida, muito mais do que eu ganho. Aí eu comecei a ver futuro, eu comecei a ver que isso ia resolver meu problema, né? E realmente resolveu, né? Realmente deu uma visão positiva de futuro, né? E é isso que você precisa. Você está passando por situações difíceis, você está passando por, sabe, as carências, falta. E normalmente quando você vai arranjar um emprego é para trabalhar o dia inteiro, né? Volta só o bagaço e, e acaba não resolvendo o problema principal, porque você sempre paga as contas, acaba o dinheiro antes de terminar o mês e depois você fica o restante mais uns 10 dias sem dinheiro nenhum, esperando o próximo pagamento, sabe? E faltando dinheiro e ainda deve uma água, luz. Isso daí eu vivi muito. Isso no começo. Paga água, paga 2 contas, não paga a terceira, acaba o gás, fica nervoso porque acabou o gás, está sem dinheiro para o gás, sabe? Corta a água porque não tem pagamento da água. É engraçado como que às vezes parece pouco e às vezes parece muito, né? Às vezes coisas para algumas pessoas falam, mas como deixar a água atrasar, deixar, né, a água tá R$ 100, né? Tem vezes que R$ 10 faz, naquela época 10 centavos que eu tinha para comprar pãozinho. Então imagina uma conta de, na época a conta de água era tipo R$ 30, quem tinha 10 centavos. Então eu entendo o que você está passando, eu entendo as dificuldades que uma pessoa que está sem emprego, de uma pessoa que está com a família para criar, eu entendo isso daí. Então é por isso que eu estou produzindo esse daqui. Vai ter material gratuito, vai ter um material que as pessoas que não podem pagar vão estar aprendendo algo, vão estar aprendendo uma ideia, vão estar aprendendo depois como fazer. E o como é que é transformador. O como é que você vai estar começando a cair na mente. Puxa, se eu fiz isso assim, dá para fazer assim, você vai ver mais possibilidades. Existem inúmeras possibilidades de você sair da situação que você está e chegar a uma situação que você está visualizando, está melhorando, entendeu? Então, curte e compartilhe esses vídeos, sabe? Dá apoio ao canal, porque a partir do momento que eu vejo que tem pessoas que estão apoiando o canal, eu vou estar cada vez mais satisfeito de saber que
se todo esse esforço que eu estou aqui, ó, gravando, né, anotando, por exemplo, aqui, ó, fazendo, né, gastando, usando e doando o meu tempo para esse projeto, doando. Aí a pessoa fala: "Ah, mas por que está fazendo isso?" Estou fazendo isso porque há um tempo atrás, quando eu estava passando uma dificuldade muito grande com 10 centavos, eu percebi que do nada o meu telefone tocou. E era o meu primeiro instrutor da Bíblia. Ele me apareceu com a oportunidade e a saída dos problemas que eu estava enfrentando. E de repente você está vendo esse vídeo agora, não é à toa, não é por acaso. É porque você se apegou com o Criador, é porque você se apegou com Deus e falou: "Poxa vida, meu Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso aprender alguma coisa." E de repente isso ou outros vídeos que você está buscando, está entendendo que pode ser de proveito, se você entendeu isso, segue mais, compartilha, apoia o canal, porque isso vai me motivar cada vez mais, tá passando mais e mais, porque é muito bom saber que se a gente montou algum vídeo que deu, sabe, apoio, motivação para uma só pessoa, que seja, eu acredito que vai motivar mais, mas se motivar e resolver inspirar uma só pessoa, eu já fico satisfeito. Então, faz essa mentalização de estar aprendendo e até comenta, compartilha com outras pessoas, porque vai motivar a gente também. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.